Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de História, certo? Aula de hoje para corrigirmos, né, as atividades do livro didático, capítulo 3, né, da página 29 até a página 39, certo? Então, começamos aí com a página 29, tá? É um assunto que vai retomar, uma atividade que vai retomar os assuntos das últimas aulas, né? Então, questão 1. Qual grupo social assumiu o poder após a Revolução Puritana, né? Lembra-se, né, lembrem-se das revoluções inglesas, né, do Oliver Cromwell, né? Quem assume o poder, pessoal, é a burguesia. Tá? Um processo de fortalecimento da burguesia que vai ocorrer como consequência das revoluções inglesas. Então, a burguesia, né, na figura do Oliver Cromwell. 2. Explica a contribuição da Revolução Puritana para a economia da Inglaterra, né? É só lembrar de um tratado que foi assinado, né, do ano de 1651, se não me engano, 1651, que vai priorizar, né, que vai privilegiar, né, os navios ingleses, né, só os navios ingleses que vão, aliás, vão monopolizar o comércio, né, de transporte de mercadorias, que vai ser feito apenas pelos navios ingleses, que vai ser o ato de navegação, ou os atos de navegação, certo? É um ponto importante que vai contribuir aí a partir dessa Revolução Puritana. 3. Qual o significado comercial que a Revolução Puritana trouxe à Inglaterra? Né? O Oliver Cromwell ele vai tentar estabelecer um governo que vai favorecer a burguesia, né? E a burguesia vai ser a principal classe que vai contribuir para a Revolução Industrial, certo? E 4, que representou a Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra, em 1688, né? Representou definitivamente a subida da burguesia ao poder e a retirada dos poderes do rei absolutista na Inglaterra, transformando a Inglaterra em uma monarquia parlamentarista, no qual o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, é o primeiro-ministro, que é caracterizado, né, que é influenciado pela burguesia. Certo? Na questão 30 da página 31, organiza as ideias, você vai elaborar um conceito para a Revolução Industrial, um conceito seu, né, da sua cabeça. E 2, quais são os fatores que explicam o pioneirismo inglês no desenvolvimento da Revolução Industrial? Vai estar nessa mesma página, né, vai estar explicando aí os motivos, porque a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial, tranquilo, né? Já na página 34, tem dois textos aí. Página 34, né? Diz o seguinte, né, primeiro texto: um americano, ao descrever uma fiação de lã em Yorkshire, né, em 1815, observou que 50 meninos e meninas lá estavam empregados, com horário de trabalho das 16 às 19 horas. Então, das 6 às 19, né? São 13 horas de trabalho. No inverno, chegavam e saíam no escuro. A criança mais velha tinha no máximo 10 anos. Olha só, pessoal. Todos ficavam abusados de poeira e gordura vinda de lã crua que manipulavam. A nova fábrica, ao contrário dos trabalhos rurais, como cuidar dos gansos e ordenhar as vacas, era um tirano incansável que exigia a atenção das crianças o dia inteiro, mesmo quando estavam quase adormecendo de tão exaustos. Segundo texto, aqueles que são contratados experienciam uma distinção entre o tempo do empregador e o seu próprio tempo. E o empregador deve usar o tempo de sua mão de obra e cuidar para que não seja desperdiçado. O que predomina não é a tarefa, mas o valor do tempo, quando traduzido a dinheiro. O tempo agora é dinheiro, ninguém passa o tempo, sim, gasta, né? São dois textos que falam aí do trabalho nas fábricas, das crianças, depois sobre a questão do tempo, né? A percepção do tempo.
certo? A letra A, percepção de tempo, né? Aí você pode colocar na questão da visão do trabalhador. Antes, o tempo desse trabalhador é controlado a partir dos fenômenos naturais. Então, o sol nascia, né? Depois o sol se punha, a questão do inverno, se trabalhava, né? Ficava mais em casa. Então, antes era a partir da percepção dos fenômenos naturais. Agora, não. Com a fábrica, com a Revolução Industrial, é a partir do relógio, né? O horário que o patrão coloca. Tá certo? Divisão do trabalho. Agora, cada um vai fazer uma função, né? Todo artesão, lembra? O artesão fazia toda aquela função. Agora, não. Vai ter uma divisão do trabalho aí. Tá? Um vai mexer na máquina, outro vai colocar a lã, o tecido, outro vai desfiar na máquina de fiar, né? A lã, tá? Então, vai ter toda uma divisão do trabalho aí, certo? Na letra C, controle do trabalho, tá? A questão da vigilância, né? Para aumentar a produtividade, né? Tempo é dinheiro, como fala o texto. Então, ele era vigiado, né? Ele sofria punições por atraso, não podia conversar, tá bom? É por aí que vocês vão colocando. Letra D, exposição a situações de risco, não tinha-se proteção. Tá? Não tinha sindicatos ainda que iriam fiscalizar aquelas fábricas para ver se estavam com condições de trabalho, né, boas para o trabalhador. Certo? Não tinha isso. Então, ficavam expostos a substâncias químicas, ao calor, né, do carvão, acidentes com as máquinas, tá? Não tinha nenhum tipo de proteção, então eles poderiam ser demitidos se sofressem algum tipo de lesão, né? Não poderiam trabalhar, então eram demitidos e não recebiam nada por isso. Certo? E na questão 2, explica a razão dos empregados preferirem o trabalho de mulheres, os empregadores, né, preferirem o trabalho de mulheres e crianças simples, pagavam menos a eles, tá certo? E claro que as crianças tinham mãos menores, né, aquilo que eu expliquei na aula para vocês, eles pegavam, uma máquina parou, teria que tirar um tecido daquela máquina lá, tirava, ou nas minas de carvão, em lugares que os adultos não poderiam ir, eles iam lá e pegavam o carvão, né? Então, e as mulheres, tanto as mulheres como as crianças, recebiam menores salários, certo? Página 37, explique o motivo que levaram à instalação de galpões, denominados fábricas, para a produção de bens de consumo em substituição às oficinas. O consumo ele vai aumentar, né? Então, se o consumo aumenta, a produção aumenta. As corporações de ofício, né, que eram perto das casas, na própria casa das pessoas, né, do artesão, não dava conta desse consumo. Então, era necessário instalar novas fábricas, bem maiores, com novas máquinas, tá? Para tornar uma produção mais intensa, mais eficiente, para aumentar a produção e dar produtos para esse mercado consumidor. Então, a questão do aumento da produção mesmo, né? As oficinas não davam conta desse consumo. 2. Que tipo de situações os movimentos operários que se organizavam no início da Revolução Industrial se contrapunham? Jornadas de trabalho, baixos salários, péssimas condições de trabalho nas fábricas, né? Condições insalubres. Então, eles reivindicavam tudo isso. Quais foram os principais movimentos dos trabalhadores desse período, né? Contra o que cada um deles protestava, né? Tem o ludismo e o cartismo. O primeiro, que é o ludismo, era contra as máquinas, né? Eles consideravam as máquinas como as fontes de todos os problemas que os operários passavam, né? Como, por exemplo, o desemprego. E tem o cartismo, que foi um movimento de operários que acreditava que suas reivindicações só seriam ouvidas se fossem colocadas de maneira política para serem votadas no parlamento, e assim essas reivindicações ganharem forma nas leis, né? E aí chegamos à página 38, na hora do estudo. Essa primeira página vocês vão colocar, né?
A imagem 1 faz parte de referência a qual texto, que é simples demais, vocês vão conseguir rapidamente, né? Eu não vou falar, vocês vão fazer aí no livro de vocês, tá certo? E aí vamos para a página 39, questão 2, né? Releia o texto do capítulo estudado, analise a frase a seguir e faça o que se pede. No início do século XVII, a sociedade inglesa passava por uma série de transformações no campo e na cidade. Identifique no texto o capítulo e anote assim, quais as transformações no campo. Cercamentos, né? Os proprietários começaram a cercar, os camponeses que viviam nos arredores, né, nas fronteiras de uma propriedade com a outra, foram expulsos dessa sociedade, né? E as ovelhas tomaram seus lugares, né? A gente estudou isso, né, em revoluções inglesas. E aí eles viviam nas propriedades dos aristocratas, né, sendo explorados, ou iam para a cidade trabalharem nas fábricas, ou serem explorados também, ou viverem na mendigagem. Nas cidades, né, essas pessoas trabalhavam para os burgueses, né, que viviam em péssimas condições, viviam em casas sem salubridade, né, casas que eram perto até das fábricas mesmo, tá? E aí, claro, a burguesia vai ficando mais rica, e essas pessoas que vão ser chamadas de proletariado vão ser cada vez mais exploradas, cada vez mais pobres e mais miseráveis, tá certo? De questão 3, né, tem um texto aí. Embora pareça fazer sentido, como lugares de produção concentrada, as fábricas não poderiam funcionar num ambiente diverso daquele surgido na Inglaterra. Investimentos de larga escala em edifícios e maquinário, com expectativas de ganho a longo prazo, só poderiam acontecer onde houvesse pronta disponibilidade de capital líquido e investidores dispostos a se envolverem em novos arranjos financeiros. De acordo com o texto, a Revolução Industrial só poderia ter ocorrido na Inglaterra. Enumere as razões que favoreceram o pioneirismo inglês no processo. Eu já falei, né? Tem até uma questão, acho que está em página 31. Então é simples, né? Matéria-prima em abundância, mão de obra, acúmulo de capital, tinha que ter dinheiro para investir nesse maquinário, né, que veio a partir dos atos de navegação, cercamentos, né, que aumentaram a produção de lã, tá, uma marinha poderosa para proteger as mercadorias que eram transportadas, tá? Então são vários motivos aí vocês vão colocando, né? Questão 4, né, sobre as condições de trabalho dos operários nas nascentes indústrias da Inglaterra, leia o texto a seguir. No primeiro, os piores mestres tentaram expropriar os trabalhadores e todo o conhecimento sobre o tempo. Eu trabalhava na fábrica do Sr. Brad, declarou uma testemunha. Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão e não saber dizer em que horas parávamos de trabalhar. Ninguém a não ser o mestre e o filho do mestre tinha relógio e nunca sabíamos que horas eram. Olha só. Havia um homem que tinha relógio, foi retirado e entregue de custódia do mestre, porque ele informava aos homens a hora do dia. De acordo com o texto, por quais razões os trabalhadores das fábricas não poderiam ter relógios, né? Porque se eles tivessem relógio, eles iam saber que horas eram, né? Eles iam saber que o tanto de horas que eles estavam trabalhando. Eles não tinham noção se trabalhavam 10 horas, se trabalhavam 12 horas, 13, 15, 16 horas. Por isso que eram arrancados, né? Quem tinha relógio eram arrancados de seus braços, tá certo? Então, é isso, né? Tem a questão 5 que vai estar no material de apoio, tá? Você vai ler os documentos e vai preencher as informações solicitadas, né? Deixa eu ver aqui. Tem lá, né? No material de apoio, o que foi, quando aconteceu, onde aconteceu, quais as principais invenções. Você vai colocar de acordo com o texto, um texto aqui. Então, você vai colocando aí o que está se perguntando, certo? Então, a nossa aula fica por
por aqui. Eu vou passar uma tarefa para casa, que vai ser o livro de atividades, da página 17 à página 20. Livro de atividades, da página 17 à página 20. Bom, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só falar. Tenha uma ótima tarde e até mais.